Apresentei para os irmãos, né? De onde eu vim, mas nós temos alguma coisa a mais para falar para esta amada igreja, tanto da parte do Senhor, como o trabalho que nós já temos feito aí no campo missionário, nesses 7 anos de obra missionária, 7 anos que nós estamos no campo, trabalhando para o Senhor. Temos encontrado desafios, temos encontrado algo que às vezes nos leva a tentar desistir. Mas isso é uma coisa que é até normal na vida do crente. Se nós dissermos assim, eu sou crente, tenho 20, tenho 30 anos de crente, nunca deu vontade de desistir, talvez o irmão tem que pensar direitinho. Às vezes dá. Não adianta nós sermos indiferentes com a verdade. Às vezes dá, mas a palavra de Deus, ela nos conforta. Ela nos dá a nutrição necessária para que a nossa alma, o nosso espírito, continue a olhar para o alvo que é Cristo. Se nós baixarmos a cabeça, começarmos a olhar para a direita, para a esquerda, nós vamos esquecer de quem nós servimos, a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Tem um irmão lá na igreja, inclusive ele está pregando hoje, ele sempre diz, as medidas da cruz não eram de Jesus, era nossa. Aquela medida lá que foi feita, aquela cruz, não era para Jesus, era para mim, era para vocês, era para todo ser humano, que nós somos pecadores, desobedientes. Muitas vezes Deus diz, vá por esse caminho. Nós fazemos igual os netozinhos que eu tenho abençoado. Eu não tenho mais menino pequeno, só tenho grande, né? Ele diz, eu vou por aqui. E a gente tem essa birra, né? Essa coisa da criança. Mas Deus continua nos amando, Deus continua nos abençoando, independente do que nós fazemos e do que nós temos feito pela obra dele, mas Deus continua com as mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas. E nós temos um compromisso muito grande e importante para com Deus. Deus não quer nada demais de nós. O que Ele quer é apenas que eu e você sejamos propagadores da sua palavra. Coisa que não cansa muito, não. Às vezes nós estamos na parada de ônibus, estamos na escola, no trabalho, e nós temos a oportunidade de dizer para o colega, Jesus te ama. Não precisa mais do que isso. Que ele, no momento, talvez não entenda aquela frase, Jesus te ama, mas depois, ao chegar em casa, ele vai ficar, por que Jesus me ama? Eu sou tão ruim. E é assim que Jesus quer que a obra dele cresça, que nós sejamos os seus seguidores com o propósito de anunciar, de propagar um evangelho que salva, que transforma e que leva o homem para o céu. Esse é o papel de todo crente batista. Falo porque nós somos batistas, então nós temos que puxar a sardinha para nós. Então o crente batista tem um compromisso com Deus. O crente batista, ele tem um compromisso de propagar, de ser um missionário na sua casa, a começar em casa. Comece na sua casa, comece com o seu vizinho, comece no seu trabalho, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja. Fale de Jesus, propague Jesus, porque muitas pessoas querem ter também esse prazer, essa alegria de estar aqui com vocês, um dia como hoje, louvando e exaltando o nome do Senhor. Às vezes nós somos omissos nesse caso. Mas Jesus, quando esteve aqui, ele preparou alguns homens, preparou 12 homens e disse, agora vocês vão levar adiante essa obra missionária, porque eu vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu vou preparar lugar para vir buscar depois os meus, a Igreja Batista Ágape, a Igreja Batista Nova Aliança. Eu venho buscar os crentes que verdadeiramente foram fiéis a mim. E eu creio que essa igreja é uma igreja que tem feito isso, tem programado, tem propagado, tem divulgado um evangelho santo, que é o evangelho, a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia ou acesse lá no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, já no finalzinho do livro. É uma leitura muito conhecida. Todo crente conhece de cor e salteado esses versos que nós vamos ler. Mateus capítulo 28, vamos ler do 18 ao 20. 3 versos que vão fazer a diferença na nossa vida.
Se até hoje eu fui um crente omisso com a obra do Senhor, se até hoje eu fui um crente que não divulguei, que não propaguei a obra do Senhor, se até hoje eu fui um crente que não fui dizimista, não fui ofertante na obra do Senhor, nas campanhas missionárias, a partir de hoje eu vou ser diferente. Todos acharam? Quem não achou, a gente fica aqui até domingo procurando, daqui para lá a gente encontra. E vamos falando de Jesus, que é bom. Capítulo 28, verso 18 ao 20. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Que cale-se o homem que fale o teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, toda a Igreja Batista ela tem uma visão missionária. Toda a Igreja Batista ela trabalha com missões. Toda a Igreja Batista tem esse dom, tem esse DNA na sua vida, no seu caminhar de ser um crente missionário. Todos nós temos passado aí por vários tempos, anos, na presença do Senhor em uma igreja batista, da nossa convenção. E todo ano nós ouvimos missões estaduais, missões mundiais, missões nacionais. Então é uma coisa que comum na nossa vida. Então essa visão da igreja batista em ser uma igreja missionária, em ganhar vidas, em ganhar almas, ela requer de nós um compromisso com o Senhor Jesus. Para que as nossas igrejas continuem com esse objetivo, com essa visão de ser uma igreja missionária, que participa das campanhas, que participa de projetos missionários, que participa de evangelizações, de cultos evangelísticos, daqueles trabalhos nos lares, que são os trabalhos que realmente as igrejas fazem, nós precisamos nos dedicar mais e mais para também sermos missionários do Senhor. Você precisa entregar sua vida a Cristo e dizer: Senhor, até hoje eu não fui um crente totalmente voltado para missões, totalmente voltado para tuas ordens, mas agora eu quero fazer diferente, Jesus. Eu quero ser esse crente missionário, esse crente que diga: eis-me aqui, envia-me, assim como fez o profeta Isaías. Jesus, quando esteve aqui, por ser Deus, por ser o Deus Todo-Poderoso, ele podia muito bem ficar debaixo de uma árvore, deitado numa rede, e dizer para os outros: vão fazer aí a minha obra missionária. Vão propagar o meu evangelho. Vão fazer aí o que vocês têm que fazer, é propagar para que pessoas se rendam aos meus pés. Não. Ele foi, ele caminhou, ele propagou, ele divulgou, ele curou, ele ressuscitou pessoas, ele fazia isso com amor, porque foi para isso que ele veio, fazer missões. E missões é um projeto criado no coração do próprio Deus. E se foi Deus que criou, nós como crentes batistas, nós como crentes, como propagadores, como discípulos do Senhor, nós temos que amar missões. Nós temos que viver missões, nós temos que dormir pensando em missões, acordar chamando já por missões, porque essa é uma visão da nossa denominação. Igreja que não trabalha com missões, igreja que não é missionária, ela não cresce. Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos aqui nas quatro paredes, nós nos acomodamos pela nossa salvação, nós achamos bom, já estamos salvos, mas nós esquecemos do nosso vizinho. Nós esquecemos dos nossos familiares. Nós esquecemos daquele amigo lá da faculdade, da escola, que pega um ônibus todo dia, está lá sentado na mesma cadeira. Nós esquecemos de dizer aquela frase que muitas vidas têm sido transformadas. Jesus te ama. Uma vez lá na minha casa, no tempo que existia telefone residencial, né, pastor? Agora tiraram já tudo, todo mundo tem celular, né? Todo mundo hoje tem celular, lá em casa tinha um. O famoso telefone residencial, daquele que tocava. Quando chegou esse telefone lá em casa, quando tocava, Ramon corria os meninos, tudinho para atender o telefone. Era novidade. Quando tocava uma vez, engalhou Ramon e Rui Júnior, que meu menino do segundo filho era meio gordinho, engalhou na parede, na porta, com os dois engalhados para atender o telefone. Foi preciso ir lá desengalhar para poder um ir atender o telefone.
Mas agora todo mundo é de celular, né? E uma vez ligou uma senhora lá para casa, sem querer, foi eu decidi que estava lá pertinho e atendi. Eu sempre tenho o hábito de dizer bom dia, boa tarde, Jesus te ama. Quando eu falei isso, a mulher disse, meu Deus, por que você está dizendo que Jesus me ama? Eu não sabia nem quem era. Eu digo, é porque ele te ama mesmo. Ele ama a senhora, ama a mim, ama a todos. Ele só quer o bem de nós. E comecei a começar um diálogo e ela começou a chorar. Ela disse, eu liguei para a casa da minha filha. Porque desde ontem que meu filho está no mundo, não apareceu, não deu notícia. E eu liguei para saber se ele estava na casa da minha filha. Estou aqui desesperada, sem saber onde meu filho está. E eu ligo para um número, penso que é da minha filha, uma pessoa atende e diz, Jesus te ama. Como eu estou confortada agora com esta palavra. Isso faz diferença, meus irmãos. Aí eu aproveitei, eu já não gosto de falar, e nós passamos aí quase meia hora conversando, falei de Jesus para ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Porque falar de Jesus é a maior alegria que um ser humano pode ter. É a maior alegria do crente. É quando ele tem a oportunidade de falar, de propagar esse evangelho. Você foi escolhido pelo próprio Cristo para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra, para ouvir que Ele também te ama e que você precisa propagar esse evangelho. Quantas pessoas estão precisando? E nós devemos nos lembrar dos nossos vizinhos, de orar por eles, de dizer a Deus, também transforma a vida do meu vizinho. Me ajuda, Deus, a conquistar, levar ele para a igreja. Porque é uma coisa que nós precisamos fazer, é trazer os nossos vizinhos para a igreja. Perto da minha casa tem pessoas que hoje são crentes. Não foi por mim, pelo meu esforço, não, porque tudo é pela vontade do Espírito Santo de Deus. Mas pelo seu testemunho, pelo meu testemunho, pelo nosso testemunho, pessoas vão se render aos pés do Senhor. Queira Deus que cada um que aqui está, incluindo a minha vida, alguém possa olhar para nós, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo está com os olhos desse tamanho cada um. Os nossos olhos são pequenininhos, mas o mundo olha com o olho desse tamanho para a vida do crente. O nosso testemunho é muito importante para que nós venhamos a trazer pessoas para estar aqui, para estarem aqui ouvindo essa palavra. Mas Jesus estava não deitado, estava trabalhando, estava divulgando, estava propagando um reino que é dele com seus discípulos. Jesus faz todo aquele trabalho que o Pai tinha deixado para ele, todo aquele programa de vir para cá, para nascer aqui, para viver, para crescer, para sofrer, para morrer, ressuscitar, voltar para os céus. Mas ele, antes de subir, ele tem uma conversa com seus discípulos. Ele estava na sua última diretiva. Ele chama os discípulos e vem cá, vocês, sentam aqui como vocês estão sentados. Eu preciso falar algo para vocês. Eu estou voltando para o meu lugar. Eu estou voltando para a glória. Estou voltando para a casa do meu Pai. Mas a obra que eu comecei, agora vocês são os responsáveis de levarem adiante. Vocês agora divulguem este evangelho, levem a outras nações, façam esse evangelho passar de gerações em gerações até chegar lá na Igreja Batista Ágape, lá em Natal, em 2023. Mais de 2000 anos atrás, que lá pessoas vão precisar ouvir o que eu tenho a dizer para a minha igreja. E olha como o evangelho chegou. Não ficou só lá, não. Passou mais de 2000 anos. Quantas gerações já passaram em 2000 anos? Mas nós estamos aqui hoje ouvindo dizer que Jesus é bom, que ele salva, que ele transforma, que ele leva o homem para o céu, que é a palavra dele. Então Jesus chega para os seus discípulos, tem essa conversa e diz, agora vocês ide, façam discípulos, aumente o meu reino aqui na terra, aumente meus seguidores, isto é responsabilidade de vocês. E os discípulos estão lá escutando, e está certo, Jesus, nós vamos fazer isso. Nós vamos levar este evangelho adiante. E este evangelho cruzou fronteiras, cruzou gerações, cruzou os 4 cantos do mundo para poder chegar aqui hoje, para que você tenha sido salvo por este evangelho. Agora falta você agora colocar em prática aquilo que Jesus pediu aos discípulos, está pedindo hoje para você. Propague o evangelho para o seu vizinho. Propague esse evangelho para o seu familiar. Use o seu conhecimento da minha palavra para que pessoas também possam estar aqui. Convide seu vizinho, convide a sua família. Ah, mas é muito difícil. É.
Não tem nada fácil, não. Mas você pode orar por ele. Que Jesus vai quebrantando o coração. Assim como nós vimos aqui nos slides que foram passados. A irmã queria ir para a igreja, o marido dizia, você não vai. Ou eu ou a igreja. E ela ligava para mim, pastor, eu estou aperreado, o que é que eu faço? Eu digo, fica em casa. Não vá bater de frente, não, que você vai perder seu marido. Fique com ele em casa. Mas nós estamos orando, irmã. E nós fazíamos jornada de orações, vamos orar pelos maridos das irmãs que não são crentes. Vamos orar pelas mulheres, pelas esposas dos irmãos que não são crentes. E para a glória de Deus, ele começou a ir à igreja. E foi ouvindo a palavra. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que ela penetra. Ela vai adentrando devagarzinho na nossa vida. Essa pessoa que fala aqui para vocês, acho que muitos aqui conhecem, já foi aquele chamado alcoólatra. Aquele rapaz que bebia para dormir e acordava para beber. Aquele que passava o tempo todo com um copo na mão, bebendo e achava que a vida era aquilo. Sabe o que foi isso? Transformação através da oração. Então, ore pelo seu vizinho, ore pela sua família. Há 21 anos atrás, 22, aliás, quando eu aceitei a Cristo, eu vivia com essa vida totalmente adversa à vontade de Deus. Sabe a coisa que eu tinha mais raiva? Era de crente. Olha o que Jesus fez comigo. Olha o que Jesus fez aqui com esse homem. Há 22 anos atrás, vai completar agora no dia 28 de outubro, completa 22 anos, que Jesus me pegou lá do lamaçal do pecado, com a cara toda amassada, com aquele trajes de pessoas que não servem mais para nada. Quantas pessoas disseram para mim, isso não vale mais nada. Ramon, meu filho, que é pastor hoje, que o pastor aqui falou, que trabalhou muito tempo com o Gabi conhece demais, ele disse uma vez para eu e para a mãe dele, disse, mãe, quando eu completar 18 anos, eu começar a trabalhar, eu tiro a senhora de dentro de casa. Mas aquilo ali foi como que fosse uma tapa em mim. Eu parei um pouco e disse, não, Jesus, eu não sabia nem quem era Jesus, só por ouvir falar. E quantas pessoas vivem assim hoje? Conhecem Jesus por ouvir falar. Mas a palavra tem poder. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela transforma. Então, ela foi chegando devagarzinho na minha vida, ela começou a adentrar, pessoas começaram a orar por mim, pessoas começaram a ver que aquilo ali era o final, é o final de um homem, de uma família. É o vício. Ainda bem que, graças a Deus, só foi a bebida, meu vício. Mas mesmo assim, Deus me libertou. No dia 20 de setembro de 2001, eu bebi pela última vez. E até hoje, para a glória de Deus. O versículo que me conquistou foi João 8,32. E conhecereis a verdade? E o João 8,36 diz, e se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando a palavra liberta, meus irmãos, pode chover canivete, como se diz lá em Campestre. Chove canivete e você não é atingido, porque você foi livre, você foi liberto pelo dono da verdade. Você foi liberto pelo dono da vida. Então você está livre. Então ore pelas pessoas. Jesus chamou os 12 discípulos e disse, agora é com vocês. Ide, façam discípulos. Leve esse evangelho adiante. Leve para que pessoas me conheçam. E foi o que aconteceu com milhões e milhões de pessoas que hoje são convertidos pelo poder da palavra e pelo poder da missão que Jesus confiou àqueles homens. E o texto vai transcorrendo. Faça um discípulo, batize. Todo crente precisa se batizar. Precisa da ordenança do Senhor. Eu fui batizado no dia 22 de setembro de 2002. Eu tenho essas datas tudo decoradas aqui. Agora você me perguntar o número do meu CPF, eu tenho que olhar na carteira. Tem hora que você pergunta, como é teu nome? Eu digo, peraí, deixa eu olhar na identidade, porque às vezes eu esqueço. Mas as datas que Jesus trabalhou na minha vida, eu não esqueço. Dia 22 de setembro de 2002, eu desci as águas. Fiz aquela simbologia de morrer para o mundo, chá o mundo. Acabou essa vida que eu tinha aqui. Desculpa a expressão, essa vida desgraçada. Essa vida de sofrimento, essa vida de servir de bolinha para o diabo, que o diabo fazia, jogava para um lado, jogava para o outro, para os irmãos terem uma ideia. Eu estava de uma maneira que até com o liquidificador eu estava pensando que era um homem. Estava vendo coisas. Uma vez ela acordou 3h30 da manhã brigando com o liquidificador em cima da geladeira, mas olha mesmo. Ela disse, o que é que tu está brigando com o quê? Dizendo que ia dar uma facada, desça daí, o cara...
Você está brigando com quem? Esse homem está em cima da geladeira. Ui, pelo amor de Deus, é o liquidificador. Oh, Jesus. Tem aquela roupinha, né, que as mulheres botam assim no liquidificador, não tem? Não tem uns desenhozinhos? Eu olhava para lá e vi os olhos do cara batendo, a língua estirando. Eu digo, esse cara está me provocando. Isso eu sozinho, 3h30 da manhã. Olha a situação do homem. Hoje, às vezes, eu me acordo de 3h30 da manhã para orar para a minha vida e pela vida das ovelhas que Deus me confiou. Eu tenho orado também por todas as igrejas batistas, por esse povo santo, esse povo lindo, esse povo salvo que o Senhor tem colocado nas igrejas que nós estamos servindo ao Senhor. E foi numa igreja batista que eu me converti, no dia 28 de outubro de 2001. Foi lá que Jesus disse, aqui acabou o seu sofrimento. E no dia 22 de setembro de 2002 eu me batizei. Pastor Marinqueros, acho que algum aqui conhece, me deitou lá, ali ficou toda a sujeira, e quando eu me levantei, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, aleluia, louvado seja Deus. Isso foi com a vida de vocês também, isso foi com a vida de milhões de brasileiros, milhões de homens e mulheres que também chegaram ao conhecimento da palavra por aqueles discípulos que foram desafiados por Jesus para levar, fazer o ID, para fazer missões, para que essa palavra chegasse na sua vida, na minha vida e na vida de muitos que hoje professam esse Deus maravilhoso. Então os discípulos disseram, está certo, Jesus, nós vamos, e continuaram. E vai terminando aí o verso número 20, dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é importante nós termos conhecimento da palavra de Deus. Como é importante quando nós estudamos essa palavra. Como é importante quando nós participamos dos trabalhos da igreja. Como é importante quando nós participamos da escola bíblica dominical. Como é importante quando nós participamos dos congressos que a nossa igreja, que a nossa denominação oferece para nós. Porque tudo isso vai entrando na nossa vida, vai nos fortalecendo. Porque a palavra tem poder, como a palavra mesmo fala. Ela tem poder. E nós, quanto mais nos alimentamos, mais nós estamos fortalecidos para as diversidades que vêm por aí. A diversidade, ela não manda um aviso pelo WhatsApp para você, não. Ela não liga para você dizendo, eu vou chegar na tua vida. Alguém já recebeu alguma ligação? Se recebeu, repreende em nome de Jesus, porque não é normal. Eu sou a dificuldade, vou chegar na sua vida. Não, ela não manda dizer não, ela não liga, ela não avisa. Ela chega. Às vezes somos nós que causamos, às vezes é alguém que causa para nós. Às vezes são a família, filho, marido, mulher, causa problema para o outro resolver. Mas às vezes somos nós mesmos que causamos os problemas para as nossas vidas. E quando nós não estamos alimentados, quando nós não estamos verdadeiramente baseados, fundamentados na palavra de Deus, primeira coisa, quando chega a dificuldade, é nós, tchau, igreja. Já não quer mais nada com a igreja. Como que a igreja fosse culpada? Como que Deus fosse culpado dos meus problemas que eu causei? Então é importante você guardar os ensinamentos da igreja na sua vida, no seu coração. Guarde. Guarde ele. Leia a Bíblia. Ore todos os dias, 2, 3. Lembra de Daniel? Mas não é o meu filho, não. Daniel, o profeta lá de Jerusalém, que foi lá para a Babilônia. A Bíblia diz que no mínimo 3 vezes ele orava ao Senhor. E a Bíblia ainda diz mais um detalhe, né? A janela dele ficava para o lado de Jerusalém, né? Para onde ele achava que Deus morava, né? Porque os judeus achavam que Deus era só deles lá. Mas o importante é que ele orava. E é importante nós estarmos alicerçados, estarmos nutridos com a palavra, guardar esse ensinamento, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Para que quando essas dificuldades, quando as ondas se levantarem contra o seu barco que você está, você possa saber que tem um Deus que anda com você, que caminha com você, que está no seu barco, que está na fornalha, que está onde você estiver, seja o que você estiver passando, não vá pensar que aquilo vai isentar Deus da sua vida, não. Ele vai estar esperando você dizer, vem Senhor, me ajuda. E ele vai dizer, estou aqui, meu filho. Jesus está pronto para nos ajudar. É ensinamento dele. Por isso que é importante nós propagarmos, fazer missões.
É importante que a igreja toda esteja empenhada para que a igreja, a visão missionária das igrejas batistas não morra. Porque quando nós não compramos esta mensagem do Senhor, quando nós não dedicamos a nossa vida para missões, a igreja tende a fechar. Infelizmente. Mas quando nós dizemos para Deus, para o próprio Jesus, igual Isaías fez, quando ele teve aquela visão, que o anjo toca na sua boca com a brasa lá do altar, que ele diz, ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ele foi ali restaurado, ele foi ali totalmente transformado para que ele tivesse o poder, para que ele tivesse a autoridade de propagar. E Deus ainda faz mais uma pergunta, quem vou enviar? Aí chega a hora da Igreja Batista Ágape. Você que faz parte desta igreja, você que está aqui todo domingo, todo o trabalho está aqui, em dizer para o Senhor, não para o pastor, diga para Deus, eis-me aqui, envia-me. E é assim que Deus quer ouvir de cada um de vocês. Esteja nutrido, guarde as coisas do Senhor, os ensinamentos. E ele vai terminar esse verso dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor. O pastor não pode estar com vocês todo dia, não. Eu não posso estar com minhas ovelhas todos os dias. Não tem como. Mas Deus pode, e Ele está. Todos os dias, todos os momentos da sua vida, Ele está com você. Ele caminha com você. Isso é promessa dele, isso é que foi Ele que disse. Não foi o homem, não foi nenhum profeta, não foi nenhum discípulo dele, não. Foi o próprio Jesus que disse, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é que isso quer dizer para nós? Uma coisa que quando nós compramos um móvel, recebemos garantia. Não do móvel, mas a garantia que Jesus está com você. A garantia que Jesus caminha com você. A garantia que Jesus está nos seus problemas com você. A garantia que Ele vai estar com você na fornalha. A garantia que Ele vai estar com você nas ondas. A garantia que Ele vai estar com você nos problemas, seja lá onde você estiver. Deus vai estar com você, te abraçando, te conquistando, te trazendo para um lugar seguro. E você tende somente a dizer, obrigado, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me na tua obra missionária. Seja uma pessoa, seja um crente dedicado à obra do Senhor. Faça com que esta igreja largue as suas tendas. Pessoas cheguem aqui, como nossa igreja lá no dia do congresso, que a igreja metade teve que ir para a rua para os visitantes entrarem, porque almas precisam ouvir falar de Jesus. E vocês, nós, somos esses discípulos que hoje é confiado esta ide de Jesus, esse ide de Jesus é confiado hoje à Igreja Batista Ágape, a nossa igreja, as nossas igrejas, a todo o povo batista do Brasil e do mundo, para dizer assim, eu estou aqui para dizer, Jesus te ama. Vamos para a igreja, vamos assistir um culto, faça esse convite. Porque eu tenho certeza que perto da sua casa, na sua família, nas suas redes sociais, tem alguém igual aquela mulher que ligou enganado para mim, porque Deus sei com que o telefone dela, o dedo lá na hora descalça o meu número, porque ela precisava ouvir. Boa noite, Jesus te ama. E isso fez a diferença. Eu confesso que eu perdi o contato dela, não tive coragem de pedir o número do telefone dela, porque fica meio deselegante. Conversando com a mulher, não sabia nem quem. Me deu o número da senhora. Eu confesso que nessa hora eu fui negligente. Eu fiquei meio envergonhado. Eu sou uma pessoa tímida. Vocês estão me vendo falar aqui, mas eu sou tímido. Mas eu tenho certeza que Deus continua abençoando ela hoje. Ela e outras pessoas que já ouviram, não só de mim, mas de pessoas dessa igreja. Ah, mas eu nunca disse, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Fale com o seu testemunho. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então seja imitador de Cristo. Lá em Antioquia, os discípulos do Senhor foram chamados a primeira vez de cristãos. Cristão é Cristo pequeno. Andar com Cristo, imitador de Cristo. Não é o Cristo, você é imitador, você é um Cristo pequeno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles eram pessoas boas, de fé, de bom coração. Por isso que as pessoas olhavam para ele e diziam, aquilo é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Por isso foram chamados de
cristãos. E eu tenho certeza que cada crente que aqui está, muitos olham para você e dizem, aí vai um cristão, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, e que você assuma esse compromisso, que você diga hoje, quando você for dormir, Deus, eis-me aqui, envia-me na tua obra missionária. E só para a gente encerrar, quero contar apenas dois relatos que aconteceram conosco no nosso campo missionário. Um lá em Guanduba, né? Porque às vezes a vida nos proporciona isso. E o diabo muitas vezes nos coloca em situações para nós desistirmos. Mas não desista por causa dos problemas, por causa das coisas que tem feito às vezes você pensar em desistir. Nós estávamos lá em Guanduba em 2017, eu e Daniel era um adolescente, meu filho, meu terceiro filho, só tenho 3, viu? Aí fechou a fábrica. Então, nós estávamos fazendo um estudo lá na casa de uma irmã, de uma senhora lá. Cheguei lá um dia de sábado à tarde, bati palma, chamei pelo nome dela. E eu não vi, o marido dela estava assim uns 50 metros, embriagado, estava só no farol, escorado até lá num carro de mão, chega, estava se balançando. E eu nem vi. E ele gritou de lá, disse uns negócios. Daniel disse, pai, olha o marido dela ali, lá vem ele para cá. Ele dizendo que vinha e resolver o problema com a mão que estava com a espada, com a mão aqui atrás. Eu olhei assim, Daniel, tu tem 14 anos, tu prepara as canelas para correr, porque eu ainda aguento correr. Ele corre, e o carro está em frente da casa dele. Deixa o carro e depois a gente pega. Vamos embora, vamos correr. Eu digo, se ele puxar uma peixeira aqui, a gente corre. Isso é o que aparece no campo missionário, meus irmãos. Mas isso não fez eu desistir, não. Isso muito pelo contrário, me fortaleceu. Então, quando ele chegou com a mão aqui, eu disse, que é isso, seu Antônio, que era o nome dele, né? Aí ele bati nele e disse, que é isso, rapaz, que brabeza é essa? Ah, é o pastor. Eu digo, homem, eu vim aqui, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim fazer o estudo com a sua esposa. No outro sábado ele tinha participado do estudo. Sábado, 7 dias depois, ele já estava nessa situação até de me matar, eu e Daniel. Aí eu disse, não, rapaz, tenha calma. Aí quebrou o clima, né? A pobre da esposa saiu com a cabeça, não olhava mais nem para mim. E ele lá com essa brabeza, pegou a mão do Daniel e disse, olha a espada que eu tenho aqui. Aí pegou a mão do Daniel, meu filho, botou aqui atrás. Daniel disse, pai, o cabo da peixeira quase que minha mão numa barca. Agora eu vou fazer igual aquele palhaço facilita. Tem hora que dá 2 ódios na gente. E me deu 2 ódios nessa hora. Porque você pegar um filho seu, um cidadão, embriagado, pegar seu filho, de menor, e botar a mão numa arma, porque é uma arma, uma faca. Aí deu 2 ódios em mim. Quase que eu saía da graça. Eu digo, não adianta fazer nada com esse homem. Porque eu dizia, só fez porque estava bêbado. Então eu digo, tá bom. Peguei Daniel, entramos no carro e deixamos de fazer o trabalho, porque o pastor nos orientou, não volto mais lá. Ele disse, não vou mais não. Mas eu fiquei com pena daquela vida, daquela alma. Mas eu tenho certeza que ela está sendo, talvez hoje, eu confesso que eu saí de lá, eu não voltei mais lá, mas aquilo que nós plantamos no tempo que nós estivemos lá fazendo esse estudo, vai florescer na vida daquela irmã lá, em nome de Jesus. E são algumas coisas que acontecem no nosso campo missionário. Viemos para Natal, cheguei aqui no meio de março, acabou, essa Bíblia aqui foi até um presente do pastor Lucas, está aqui assinado por ele, por nós, no último dia de culto lá em Guanduba, março de 2018. Maio de 2018 teve a assembleia lá na IBC, na época era IBCJ, né? Enquanto o pastor Adílio, que era quem estava lá na igreja que hoje eu estou, e perguntou por Guanduba, eu digo, não estou mais lá não, vai vir embora, porque lá o negócio ficou meio perigoso, e lá estava naquele jeito de matar um hoje, já preparava o outro para amanhã, já deixava amarrado ali. Só na igreja, uma senhora lá, uma irmã, mataram 2 netos dela, mataram no sábado, com 8 dias depois vieram matar o outro. Meu Jesus. Na rua da igreja, lá em frente à igreja, tem um poste, aí fechava a igreja, eu vim embora, os meninos ficavam sentados na calçada da igreja conversando. Parou um carro lá, botou um dentro da mala, e nem o corpo até hoje o pai achou para enterrar. Nós estivemos lá na casa dele, muitas vezes fomos lá orar com ele. Perdeu um filho. Não tem nem o prazer de enterrar. Isso é desgastante, né? Isso era o que acontecia lá em Guanduba. Outro dia nós chegamos lá para celebrar um culto na quarta-feira, a rua estava assim de gente. Aí eu olhei assim, parei o carro, disse, o que foi que aconteceu aqui? Eu conhecia muita gente lá, disse, olha aqui por debaixo dessas pernas aqui que tu vê ali, ele está agonizando, já deram 5 tiros nesse aí agora. Eu disse, meu Deus. Então, por causa disso, nós voltamos, então encontrei o pastor Adílio, ele disse, vá pregar lá em Nova Aliança? Vou. Dessa pregação, Deus disse aqui que eu quero vocês. E eu comecei a pregar lá e fui convidado mais outras vezes e fui. Depois, nós fomos convidados a assumir a igreja. Chegamos lá. Guanduba, nós chegamos lá, uma coisa muito interessante. Só tinha eu, minha esposa, um casal e uma filha. E minha sogra.
Primeiro culto, no sábado de inauguração, a igreja estava lotada. Tinha canto nem... Eu fui passar uma hora, quase que eu não saio nem entro. Aí, no sábado, no domingo, primeiro culto, eu fui sozinho, né, com a esposa e minha sogra. Cheguei lá, abrimos a igreja, deu 7 horas, começamos o culto. Eu, ela, minha sogra, um casal e a filha, somente. Digo, olha que diferença de ontem. Minha sogra sentada desse lado da parede, ainda me lembro. Encostou a cabeça na parede, começou a cochilar que a chapa caiu. Eu digo, meu Deus, o casal sentado, o rapaz era o tempo todo, acho que era no WhatsApp. A mulher cochilando no ombro dele aqui e a filha ouvindo eu pregar. A minha esposa também olhava para mim, não sei se era escutando a pregação, se olhando, querendo me conquistar. Eu não sei. Sei que ela olhava muito para mim, eu digo, ela está querendo me conquistar. Quando foi dentro do carro, eu disse, isso aqui não dá para a gente, não. Dá não, a gente vai para um culto, sai de casa, roda 20 quilômetros, era 20 quilômetros da minha casa para lá, era não, é. Pegava 5 quilômetros daquelas pedras de calçamento, fiz a suspensão do carro 2 vezes no ano. Mas isso aí não impediu de a igreja crescer. Desses três vidas que nós chegamos lá, deixamos lá a igreja com 22 pessoas. 22 pessoas para a glória de Deus. 1 ano e 10 meses de trabalho não foi pelo nosso conhecimento, não foi por nós não, foi o Espírito Santo de Deus que converteu 22 pessoas, nós deixamos lá. Houve um crescimento demais da igreja. Chegamos em Nova Aliança, assumimos Nova Aliança. Primeiro dia que eu fui pregar lá, quando terminou o culto, ainda saindo, foi um tiroteio, correu tudo para dentro da igreja. Eu disse, Jesus, tu me tirasse de lá e botasse aqui, foi? Você não está achando demais, não? Me tira do lugar daquele, porque era perigoso, me traz para cá primeiro dia. Primeira vez que eu fui pregar lá, quando terminou, pastor, era um tiroteio lá, bandido contra a polícia, que a gente correu tudo para dentro da igreja de novo, esperamos lá um pedaço, acalmar o negócio. Era bandido correndo atrás da polícia, os caras pulou dentro do muro da igreja. Eu disse, Jesus do céu, não tu viesse me botar. Mas isso também não impediu que a obra não crescesse. Chegamos na igreja, quantos membros? 13. Hoje, quantos tem? 45 para a glória de Deus. Sabe por que essa obra cresceu? Porque você ofertou. Porque você dizimou. Porque a igreja foi lá e devolveu o seu plano comparativo. Porque você participou de campanhas de missões estaduais. Você disse, está aqui minha oferta, Deus. Eu não tenho muito, mas faça como aquela viúva lá. Dê as moedinhas que você tem. Oferte com amor. Como o pastor falou aqui. Agora não espere isso também ser... Não, vou dar 100 porque Deus vai mandar 200 para mim. Não é assim não. Isso não é aquele negócio de loteria que tem aí no meio do mundo, não. Deus não faz nada, não. A Bíblia diz que oferte com amor e alegria. Não vai esperar Deus dar de volta, não. Porque você não está gastando seu dinheiro, você está investindo em vidas. Você está investindo na coisa mais preciosa que Jesus quer, que é vidas. Então, Igreja Batista Ágape, eu desafio você a participar da nossa campanha de missões estaduais. Sei que a campanha está encerrando hoje, né? Mas como o pastor falou, se você não trouxe sua oferta hoje, essa semana que vem, você está aqui minha oferta, deposito lá no Gasofilácio. Procure a irmã Gabi. Gabi, eu quero abençoar a vida do missionário, eu quero ser ofertante do PAN, com 30 reais. Dá R$1 por dia. Aquela moedinha, vai juntando lá no cofre, quando for no final do mês, está aqui a minha oferta do PAN. Tá bom, irmão? Compra uma camiseta dessa. Além de ser uma camiseta bonita, quando eu saio na rua com essa camiseta, o pessoal diz que eu fico até mais magro. Vou ficar aqui para vocês verem. Eu digo, rapaz, você está querendo me enganar. Mas eu fico até mais bonito. Pelo menos a minha esposa diz, você está lindo. Não sei se é para me agradar, ou sei se ela quer um pix. Eu sei que ela diz direto que eu sou bonito. Mas os irmãos estão desafiados a participarem de campanha de missões, seja ela estadual, mundial ou nacional. Mas invista no reino do Senhor para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. E eu espero depois conversar com a irmã Gabi e ela dizer, foi bênção, muitos irmãos me procuraram, fizemos muitos pães para a glória de Deus.